O socialismo científico é o comunismo teorizado pelo Karl Marx. O comunismo é um sistema econômico, bem como uma doutrina política e social, cujo objetivo é a criação de uma sociedade sem classes, baseada na propriedade comum dos meios de produção, com a consequente abolição da propriedade privada. Sob tal sistema, o Estado passa a ser desnecessário e seria extinto. O comunismo tenta oferecer uma alternativa aos problemas que são entendidos como inerentes à economia capitalista e ao legado do imperialismo e do nacionalismo. De acordo com a ideologia comunista, a forma para superar esses problemas seria a derrocada da rica burguesia, tida como classe dominante, em prol da classe trabalhadora ou proletariado, para estabelecer uma sociedade pacífica, livre, sem classes ou governo. O pensamento comunista é normalmente considerado parte de um mais amplo movimento socialista, originário dos trabalhos de teóricos da Revolução Industrial e Revolução Francesa, que remontam às obras de Karl Marx. As formas dominantes do comunismo, como o leninismo, o trotskismo, o luxemburguismo, são baseados no marxismo, mas versões não marxistas do comunismo, como o comunismo cristão e o anarcocomunismo, também existem e estão crescendo em importância desde a queda da União Soviética. O socialismo científico teve sua origem a partir da publicação, no ano de 1848, do livro Manifesto Comunista, dos autores Karl Marx e Friedrich Engels. Portanto, os citados autores foram os principais teóricos do socialismo científico, também denominado marxismo. Para Marx e Engels, a sociedade capitalista se dividia em duas classes sociais: os exploradores, proprietários dos meios de produção das fábricas das terras, ou seja, os burgueses e a burguesia, e os explorados, os despossuídos desses meios de produção, os proletários, que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. A partir dessa principal característica da sociedade capitalista, analisada pelos socialistas científicos, exploradores versus explorados, podemos compreender as teorias que alicerçaram as bases do socialismo científico. A primeira dessas teorias foi o materialismo histórico. Segundo Marx e Engels, todos os movimentos políticos, sociais e intelectuais da história foram determinados pelo modo de produção da vida material. Este condicionaria o conjunto dos processos da vida social, política e cultural e os sistemas dos valores, ideologia, ou seja, a esfera econômica prevaleceria e sobreporia outras esferas sociais, a cultura e a política. Outra teoria do socialismo científico se baseou na luta de classes propiciada pela divisão da sociedade capitalista entre exploradores e explorados. Segundo Marx e Engels, sempre que existir o antagonismo de classes, existirá o confronto entre as classes sociais antagônicas, exploradores versus explorados. Essas diferenças sociais foram sempre expressas através da luta econômica, passando pela luta política até a luta armada, revolução proletária. Segundo o socialismo científico ou marxismo, a luta de classes é o motor que transforma e impulsiona a história, e os trabalhadores seriam os promotores das transformações sociais e históricas. A teoria da mais-valia completa o alicerce do socialismo científico. O principal intuito dessa teoria foi demonstrar como os trabalhadores foram explorados pelos capitalistas. A mais-valia seria o valor adicionado à mercadoria pela força de trabalho do operário. Ela se expressa na diferença entre o valor da riqueza que o trabalho produzia e o que recebia na forma de pagamento. Portanto, todos os produtos e os valores de mercado agregado eram produzidos pelos trabalhadores, porém os trabalhadores nunca recebiam o total do fruto do seu trabalho. Eles recebiam um salário que daria para manter a sobrevivência precária de sua família. Sendo assim, a mais-valia é a exportação do trabalhador em cima do que ele produz. Ou seja, o trabalhador nunca recebe seu pagamento de acordo com a riqueza que produz com o fruto do seu trabalho. O socialismo científico propôs o despertar dos trabalhadores da situação de explorados através da luta de classes. Ou seja, os trabalhadores seriam o motor da transformação da história. A superação do capitalismo e a construção de uma sociedade sem classes só seria possível por meio de uma revolução socialista, conduzida pelos trabalhadores. Segundo Marx e Engels, a tomada do poder pelos trabalhadores daria início à ditadura do proletariado.
e o fim do processo de transição seria o comunismo, classe sem propriedade privada, sem donos dos meios de produção, sem Estado. Essa seria a teoria da evolução socialista. Friedrich Engels foi um teórico revolucionário alemão que, junto com Karl Marx, fundou o chamado socialismo científico, ou marxismo. Ele foi um coautor de diversas obras com Marx, sendo que a mais conhecida é o Manifesto Comunista. Também o ajudou a publicar, após a morte de Marx, os 2 últimos volumes de O Capital, a principal obra de seu amigo e colaborador. Grande companheiro de Karl Marx, escreveu livros de profunda análise social. Entre dezembro de 1847 a janeiro de 1848, junto com Marx, ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista, onde faz uma breve apresentação de uma nova concepção da história. Essa afirmação é de que muitos de seus trabalhos posteriores são produzidos em colaboração com Marx, e o mais famoso deles é o Manifesto Comunista. Ele escreveu sozinho, porém algumas de suas obras mais importantes para o desenvolvimento do marxismo, como Ludwig Feuerbach e O Fim da Filosofia Alemã em 2011, Do Socialismo Utópico ao Científico e A Origem da Família em Propriedade Privada do Estado. Engels endossou sua nova interpretação materialista da história após se encontrar Marx em Bruxelas em 1845. Ambos montaram o fundamento de uma nova teoria, a do socialismo científico, em oposição ao socialismo religioso, idealista e utópico. Os 2 fundadores do comunismo procuraram uma organização revolucionária alemã socialista. Engels e Marx convenceram o segundo Congresso Comunista em Londres a adotar suas posições. Eles foram indicados para escrever uma declaração política, chamada Manifesto do Partido Comunista. Karl Heinrich Marx foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. O pensamento de Marx influencia várias áreas, tais como filosofia, geografia, história, direito, sociologia, literatura, pedagogia, ciências políticas, antropologia, biologia, psicologia, economia, teologia, comunicação, administração, design, arquitetura, entre outros. Em uma pesquisa realizada pela Rádio 4 da BBC em 2005, foi eleito o maior filósofo de todos os tempos. Influências do socialismo utópico. Por socialismo utópico, costuma-se designar a época de Marx, um conjunto de doutrinas diversas que tinham em comum, entretanto, 2 características básicas. Todas entendiam que a base determinante do comportamento humano residia na esfera moral e ideológica e que o desenvolvimento das civilizações ocidentais estavam a permitir uma nova era onde iriam imperar a harmonia social. Marx criticou sagazmente as ideias dos socialistas utópicos, principalmente dos franceses, com os quais mais polemizou, acusando-os de muito romantismo ingênuo e pouca dedicação aos estudos rigorosos da sociedade harmônica ideal. Mas nada indicavam sobre como seria possível alcançá-la plenamente. Por outro lado, pode-se dizer que, de certa forma, Marx adotou explícita ou explicitamente algumas noções contidas nas ideias de alguns dos socialistas utópicos, como por exemplo a noção de que o aumento da capacidade de produção decorrente da Revolução Industrial permite condições materiais mais confortáveis à vida humana, ou ainda a noção de que as crenças ideológicas do sujeito lhe determinem o comportamento. Acabou, maluco.